A nossa bolsa de valores, ou o nosso índice Bovespa, está nas máximas desses últimos 2 anos. E aí que muitos já começaram a perguntar: Bea, será que a gente está num rally antecipado de Natal? E eu digo que, olha, gente, é muito provável, tem alguns indícios por trás de todo esse movimento de alta dessas últimas semanas na nossa bolsa de valores, e é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, além de, claro, trazer algumas reflexões muito importantes do que pode ser simplesmente euforia ou até mesmo oportunidade na nossa bolsa de valores nesse atual momento. Mas antes de partir para o vídeo, eu já faço o clássico convite para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, gente, já aproveito para fazer o convite para que todos vocês não deixem de aproveitar as oportunidades de Black Friday da Levante Investimentos, que é parceira aqui do canal há muito tempo, gente. E agora, o que eles estão trazendo para Black Friday basicamente é assinatura com 50% de desconto, ou até mesmo a assinatura vitalícia, que você paga uma única vez e não precisa ficar sendo renovado e vai ter acesso vitalício a uma série de conteúdos. Também eles estão com um combo ali onde você escolhe uma assinatura e pode escolher uma segunda que sai gratuitamente. Então assim, os links estão aqui na descrição, não deixem de aproveitar porque tem muito conteúdo que com certeza pode te ajudar a complementar ainda mais as suas análises e as decisões que você toma no mercado. Mas vamos lá, gente, vamos primeiro começar a entender se realmente esse rally de Natal, que nada mais é do que uma puxada muito forte no final do ano, geralmente ali em dezembro, se ele efetivamente acontece aqui na nossa bolsa de valores. E como a gente pode ver nesse gráfico aqui, nesses últimos 5 anos, em 2019, 2020 e 2021, sim, nós tivemos esse tal de rally de Natal, e inclusive com altas muito expressivas, de 6, 9, quase 3%. Mas, como fica claro também, não acontece todos os anos. Mas isso tá muito dentro do previsto, porque justamente trouxe esse nome de Rally de Natal, que na verdade é um termo ou até mesmo um movimento que ele foi estudado no mercado americano lá nos Estados Unidos por Yale Wirth, que ele acabou escrevendo o livro Stock Traders Almanac. E nesse livro, gente, ele trazia várias datas que aconteciam durante um ano, e aí ele mostrava quais datas eram mais previsíveis de entender o que vai acontecer com o mercado naquele momento. E aí esse Rally de Natal, ele acabou descrevendo justamente através de um estudo que rodou de 1950 a 1971 e que mostrou que em 75% desses anos houve sim um rally de Natal, onde esse rally na bolsa americana era de mais ou menos 1,5% positivo para o mês de dezembro. E pode parecer pouco, mas nós estamos falando da bolsa de valores dos Estados Unidos, que ela é bem menos volátil do que a nossa. E 1,5%, acreditem, é bastante coisa por lá. E aí o que acontece? De lá para cá, depois que esse estudo se desenvolveu, essa média desse rally de Natal, ela caiu para 1,3%, isso falando ainda da bolsa de valores lá nos Estados Unidos, mas de fato é algo que acabou se consolidando muito na cabeça dos investidores. Então, quando chega hoje final do ano, muitos investidores eles já meio que esperam esse rally de Natal, porque diversos estudos mostraram que sim, talvez tenham alguns fatores que façam com que isso efetivamente aconteça. E eu digo alguns fatores porque não é um único, tá, gente? Então, por exemplo, o que eles consideram que pode ter um impacto nesse movimento de, vamos dizer assim, do nada, né, do nada, as bolsas de valores subirem no final de ano, ali no mês de dezembro. Então, basicamente, quando a gente fala de Estados Unidos, eles atribuem muito ao recebimento do bônus de férias, né? Então, muitos investidores recebem esse bônus de férias e vão às compras no mercado. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, o 13º. Então, muitos investidores recebem o 13º e vão para a Bolsa de Valores fazer as suas alocações. Ao mesmo tempo que você tem esse investidor, pessoa física, fazendo compras ali em dezembro, você tem os institucionais, bancos, corretoras, enfim, grandes investidores, que eles diminuem o ritmo, e isso tira muito a liquidez do mercado, porque eles estão negociando menos. Então, ao mesmo tempo que eles estão negociando menos, a pessoa física está entrando. Então, isso acaba puxando muitas vezes esse preço de uma forma um pouco mais volátil. A gente nota isso aqui na Bolsa de Valores. Então, essas altas de 6, 9%, muitas vezes é um combo, né? De alguns investidores com dinheiro na mão,
mas aqueles grandes investidores que formam preço ali no mercado, eles não estão negociando nesse momento, então eles deixam muito essa galera puxar o mercado em determinado momento. Mas claro, né, gente, é um combo de coisas, não é somente isso. Nós precisamos entender que existe isso, mas também nós temos que analisar o cenário macro, porque às vezes pode ter tudo isso, mas o cenário macro tá extremamente ruim e pessimista, e aí não tem rally de Natal que salve um 13º ou um bônus de férias da galera e essa baixa liquidez dos mercados. E é aí que a gente começa a analisar se aqui no Brasil nós estamos efetivamente vivendo esse rally de Natal. E ao meu ver, nós estamos vivendo de forma um pouco até antecipada, porque já existem alguns fatores positivos para os ativos de renda variável. A começar olhando lá para fora, tá, gente? Então vamos lá. Bea, de novo, vai falar de taxa de juros dos Estados Unidos. Eles decidiram na última reunião, gente, manter as taxas de juros nos mesmos patamares e eles trouxeram um discurso mais ameno, dizendo que, olha, já temos sinais mistos de desaceleração na economia americana, o que não justificaria um novo aumento nas taxas de juros. E aí muitos já começam a namorar, inclusive, cortes nas taxas de juros, não para agora, mas um pouquinho mais para frente. E aí quando a gente entende esse movimento, os ativos de risco, que são aqueles, né, que estão na bolsa de valores, de renda variável, fundos imobiliários, ações, ETFs, etc e tal, eles acabam ganhando um valor maior, porque as pessoas começam a entender que, olha, talvez as oportunidades em renda fixa, elas já estejam passando, e aí essa taxa de juros menor também pode acabar ajudando no poder de compra, inclusive, da população, das pessoas, e isso pode melhorar a situação de algumas empresas, como, por exemplo, o varejo, e aí, se essas empresas estão ali na Bolsa de Valores, isso pode melhorar também para esses ativos de risco e essas empresas que estão na Bolsa de Valores. Então, a gente basicamente vê esse pêndulo acontecer, as pessoas voltando a olhar para o mercado de renda variável, e aí a gente vê basicamente tudo isso subir. E o mesmo está acontecendo com as nossas taxas de juros aqui no Brasil. Então aqui, apesar de nós ainda termos uma taxa de juros alta e uma taxa de juro real alta, ainda assim nós estamos vendo alguns cortes, aquele 1% ao mês que muitos gostam e aproveitam, está ficando cada vez mais difícil de encontrar, e com os próximos cortes que já foram falados que vão acontecer, né, pelo próprio Banco Central, então isso vai continuar sendo cada vez mais difícil. Então muitos investidores já estão voltando a olhar para o mercado de renda variável, e aí, dito e feito, a gente vê a nossa bolsa de valores subindo. Só que não é somente isso, tá, gente? Eu sempre digo para vocês que no longo prazo o que importa mesmo é o lucro das empresas. A bolsa é o lucro das empresas no longo prazo. Só que no curto, qualquer coisa que estoura aqui lá fora, na China e Estados Unidos, isso pode trazer uma certa volatilidade, e inclusive algumas questões políticas. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos o governo reforçando que eles vão perseguir a meta de déficit fiscal zero em 2024. Isso depois daquela fala desastrosa do Lula, que o mercado não gostou, onde ele disse que o mercado era muito ganancioso por querer que eles cumpram uma meta que eles mesmos tinham definido, né? E aí agora o governo, ele reforçou que eles vão buscar essa meta de déficit zero. E aqui eu digo pra vocês, tá, gente? Esse negócio é um negócio meio tipo, me engana que eu gosto, porque o mercado, ele não acredita de verdade que o governo vai conseguir atingir essa meta no que vem. Mas o simples fato de sinalizar que isso vai continuar como uma meta faz com que, pelo menos, o mercado entenda que, olha, pelo menos eles não tiraram isso por completo das finalidades ali deles, a questão fiscal e tudo mais. Então, já é um sinal um pouquinho interessante. Então, quando a gente olha todos esses fatores que nós estamos vendo aqui na Bolsa de Valores, aqui no mercado e lá fora, então tudo isso acaba ajudando bastante nesse momento com esse rally de Natal. Existe um ponto muito importante em relação a isso, e é aí que eu quero começar a fazer algumas reflexões para a gente entender o que pode ser só euforia e como podem ter oportunidades escondidas na Bolsa de Valores, que basicamente é o seguinte, tá? O nosso índice Bovespa, gente, ele é muito concentrado em algumas poucas empresas. Então, apesar de você ter mais de 80, 90 empresas no índice Bovespa, quando a gente olha as
10 principais posições, elas têm pesos muito grandes. Quando a gente fala de Petro e Vale, por exemplo, elas detêm mais de 20% sozinhas, essas duas empresas dentro do índice. E aí o que acontece? Olhando esse gráfico aqui, a gente entende o seguinte, que dessas principais posições do índice Bovespa, algumas poucas basicamente carregou ele sozinho, como Petrobras, Banco do Brasil, PetroRio, Itaú, Itaúsa, a própria Suzano subiu relativamente bem e as outras que têm um peso importante não caíram muito, ficaram perto do 0 a 0, caíram muito pouco. Então, quando a gente diz que, olha, estamos vivendo um rally de Natal, Bolsa de Valores está na máxima dos últimos 2 anos, nós temos que entender que nós estamos tomando como base o índice Bovespa e que poucas empresas já conseguem movimentar muito o índice Bovespa, mas não quer dizer que é a realidade do restante da Bolsa. Por quê? Boa parte das empresas do índice, ou até mesmo que não estão no índice Bovespa, elas estão longe das suas máximas, elas não acompanharam essas altas, muitas inclusive acabaram caindo, o que nos mostra o seguinte, que apesar do rally de Natal, apesar de muitas empresas terem subido bastante, principalmente essas que compõem o índice, como Petrobras, Banco do Brasil, PetroRio, etc. e tal, existem muitas outras que não acompanharam esse movimento e que sim, podem ter algumas oportunidades ali que estão escondidas e que a gente tem que tentar dar uma garimpada. Então essa é a primeira consideração que eu faço, tá, gente? Não é porque a bolsa subiu como subiu, quase 18% agora em 2023, que não existem oportunidades a serem garimpadas, tá? A segunda reflexão que eu faço é justamente em relação a essa alta que a gente tá vendo, tá? Todo ano parece que eu tenho que fazer esse vídeo e esse ano não vai ser diferente, tá? E eu fiz esse vídeo, inclusive, acho que no início do ano, ou logo depois das eleições do ano passado, e eu basicamente quase fui chamada de comunista, erroneamente, né, gente? Pelo amor de Deus, eu nem votei no governo atual. Mas o que acontece? Eu falei que as pessoas elas não deveriam misturar a torcida política com a análise de investimentos e que não é porque nós estávamos trocando de governo que eu deixaria de investir na Bolsa de Valores. E basicamente, quem acabou falando, e tem sim, gente, tem muitos comentários, principalmente em um shorts meu aqui no YouTube, que, enfim, deu mais de 500, 600 mil visualizações esse shorts, tem muita gente dizendo que eu tava louca, que eu era Alice no País das Maravilhas e que Deus me livre, o negócio era zerar a bolsa. Só que entendam, gente, Bolsa de Valores, apesar de nós estarmos falando só do índice Bovespa, subiu quase 18%, como vocês podem ver. O próprio dólar como um todo, ele acabou caindo quase 8%. Então, assim, eu entendo a sua preferência política, todo mundo tem, ninguém é isento, isso não existe, mas a reflexão que eu faço é cuidado ao misturar as nossas preferências políticas com os nossos investimentos, porque muitas vezes a gente pode estar deixando alguma oportunidade passar, tá? Essa é outra reflexão. E a última reflexão, e talvez até a mais importante, não sei se é a mais importante, tá, gente? Mas que essa eu também repito todo ano praticamente, é o seguinte, né? Não é porque nós estamos vivendo um rally de Natal antecipado, ou eu acredito que a gente está vivendo um rally antecipado, né, de Natal, que nós devemos mudar a nossa estratégia. Na verdade, se você investe no longo prazo, se você faz aportes mensais, você deve simplesmente continuar focando nisso. A única questão é que eu faço esse tipo de conteúdo, eu faço esse tipo de alerta do rally de Natal para talvez quem ainda não viveu isso não se emocionar muito e ficar eufórico porque tá subindo muito, ou até mesmo para não ficar assustado achando que já subiu demais e não procurar oportunidades. Então, esse tipo de conteúdo é meio que um alerta, principalmente para os investidores de longo prazo, para que eles não percam o foco, beleza? Mas, ok, gente, acho que essa era a principal mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje, trazer essa reflexão sobre o rally de Natal. Eu reforço para que vocês não deixem de aproveitar as oportunidades da Black Friday da Levante Investimentos com várias assinaturas que vão te ajudar a estudar ainda mais sobre o mercado. O link está aqui embaixo na descrição. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.